Olá a todos, sou Amanda, curso licenciatura em matemática e estou apresentando um projeto chamado Práticas e Saberes. Este artigo ele busca explanar acerca de análises efetuadas em uma instituição pública e uma outra efetuada em uma instituição privada, expondo relatos de um educador experiente e uma educadora que instrui para discentes portadores de uma grande diversidade de deficiências, de necessidades especiais. Convergindo essas análises às práticas e reflexões elucidadas por Paulo Freire em sua obra Pedagogia da Autonomia. Será abordado também, brevemente, os espaços escolares e a biografia do autor. Aí na imagem vocês podem contemplar o autor de Pedagogia da Autonomia, o Paulo Freire. Introdução. Bom, Paulo Freire fala dessa concepção tradicionalista na sua obra. É uma concepção onde o educador é detentor de todo o conhecimento e ele não considera em momento algum o histórico que o aluno carrega consigo ao entrar dentro da sala de aula. Então ele tem um conhecimento acabado, ele não precisa adquirir mais conhecimentos e o aluno não pode lhe transpor nenhum tipo de saber. Já na concepção progressista defendida por Paulo Freire, é proporcionada a conscientização da essencialidade de estabelecer a concepção dialógica, considerando os antecedentes dos discentes e suas inquisições, conduzindo a curiosidade. Quanto mais você instiga o aluno a perguntar, mais o proporciona essas dúvidas, essas inquisições, maior será a sua curiosidade acerca do tema estudado. Bom, neste artigo estarão dispostas as especificações acerca de determinados saberes de Paulo Freire e entrevistas realizadas com educadores conscientes de sua formação e da construção que proporcionam ao mediar o conhecimento, esclarecendo e interligando teoria e prática na elaboração de metodologias na formação docente. Expõe os ambientes escolares com uma certa veemência na instituição privada, pois ela necessita de inúmeras adaptações para atender a essas diversas deficiências, desde a contratação de profissionais até a sua estruturação física. Então, os ambientes escolares. Como eu havia dito, a escola privada ela é especializada em inúmeras deficiências e aí é nesse ponto que ela se diverge da escola pública, porque ela é especializada em deficiências. Então, a escola de regime privatizado ela é especializada nessas deficiências e apresenta uma ampla e suntuosa infraestrutura para atender estes alunos em circunstâncias excepcionais. Ela disponibiliza rampas de acesso, carteiras, banheiros e âmbitos adaptados para os cadeirantes. Nessa imagem, eu gostaria de ressaltar que é meramente ilustrativa, que não tem qualquer vínculo com a escola em análise, mas nessa imagem que eu trouxe aí para ilustrar, vocês podem observar uma carteira para cadeirante, adaptada para cadeirante. E é mais ou menos esse modelo que eu observei na instituição. Então, além dessa estrutura, ela propõe um grande acervo literário, com obras para atender os discentes, assim como obras direcionadas a essas deficiências, para que os professores possam se nortear. A instituição também mostrou um cuidado ao buscar funcionários que atendam essas necessidades, funcionários com conhecimento da língua de sinais brasileiras, a Libras, para se comunicar com os surdos, com os mudos, e isso por toda a escola, desde um gestor a um supervisor até os professores. Até mesmo aqueles que supervisionam o intervalo têm esse cuidado de conhecer esta língua. Então, são funcionários pacientes, tranquilos e plenamente aptos para atender essas crianças. Já a escola de regime público, eu observei uma inacessibilidade para cadeirantes, porque ela apresenta, por toda a sua estrutura, escadas.
mas também pude observar muitos murais repletos de conscientização juvenil de água, como uma conscientização quanto a doenças como a zika, a dengue, campeonatos de xadrez e inclusive um banner muito interessante que explanava acerca dos conhecimentos que se adquirem em casa e os conhecimentos que se adquirem na escola, para que as famílias não venham a exigir da escola aquilo que os alunos têm de aprender em casa. Já na biblioteca eu encontrei uma certa limitação, porque os exemplares são em sua maioria didáticos. E a biblioteca ela fica inatingível no intervalo, que é o único momento que os alunos podem atender a biblioteca e alcançá-la para pegar livros. Infelizmente ela fica fechada. Já quanto à estrutura, as salas são amplas, são arejadas e capazes de abrigar cerca de 38 discentes. Consiste em um ambiente propício à aprendizagem, harmônico e oportuno para essas relações que vêm a gerar nessa estrutura de ensino. Então aí agora eu vou falar da entrevista realizada na instituição privada. Bom, como eu disse anteriormente, a educadora leciona para esses alunos deficientes. E quanto ao processo de desenvolvimento da realidade social, no entorno de discentes correlacionados aos conteúdos técnicos, a professora me apresentou uma metodologia inusitada. Ela afirmou que indaga acerca de temas que necessitam desenvolver a criticidade desses alunos, ou seja, ela indaga acerca de temas em que eles têm que desenvolver as suas opiniões, temas da atualidade, da realidade, onde eles devem se expressar, onde eles devem se posicionar. Ela ministra para o ensino fundamental e uma grande diversidade de deficiências que ela me apresentou, como síndrome de Down, surdos, mudos, autistas. Portanto, eles relatam fatos decorrentes do âmbito familiar conciliados ao tema abordado. Eles pegam aquele tema que ela induz dentro da aula e relacionam as suas vidas, desse modo trazendo uma realidade social ali para eles. Ela estabelece uma proporcionalidade entre a informalidade e a formalidade, uma proporcionalidade necessária nessa relação professor e aluno. Saber, sim, até que ponto você pode atingir o aluno e até que ponto você deve permanecer formal. Ela me apresentou um caso muito interessante de uma aluna muda e que essa aluna é quem apresenta uma maior comunicação dentro da sala de aula. É ela quem traz um pouco dessa indisciplina dentro da sala de aula, porque ela comunica a todo instante com seus colegas. E esse excesso de diálogo, às vezes, chega a atrapalhar um pouquinho essa compreensão dos alunos, dos colegas dela. A educadora ela propõe aulas dinâmicas e o manuseio de imagens e filmes, porque como os alunos apresentam essas deficiências, consequentemente ocorrem essas incapacidades do aprendizado. E esse uso de imagens e filmes facilita essa transmissão do conhecimento. Ela me descreveu também um sistema que ela utiliza de faces contentes ou infelizes, utilizado no incentivo de interação dos alunos. Os alunos se identificam com essas figuras e provocam interesse, porque a partir dessas figuras eles se identificam com a aula, eles se identificam com o conteúdo ministrado. Então eles têm um modo de se expressar com essas faces. Independentemente da sua deficiência, eles se sentem um só dentro da sala de aula. Quanto ao desinteresse, ela indica que se coloque o aluno em atividades que desenvolvam a responsabilidade e a compreensão da necessidade desse aluno no ambiente escolar. Então ela coloca esse aluno numa monitoria, numa distribuição de atividades e destaca somente os aspectos positivos desse aluno, omitindo ponderações negativas. Então, desse modo, o aluno desenvolve uma responsabilidade porque ele tem uma atividade que depende dele e ele percebe as suas capacidades, desenvolvendo as suas capacidades. No final da entrevista, ela me relatou acerca da sua contribuição para a transformação social.
informou que há uma decomposição do planejamento quando ela entra dentro da sala e se depara com a realidade. Então, aquele planejamento, algumas vezes, ela tem que decompor ou modificar. E devido ao acompanhamento que ela tem que ter com cada discente, porque cada um apresenta uma dificuldade diferente. E ela fez essa citação que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte: assim me preocupo com o aluno real e não com o aluno ideal. Então ela não procura um aluno perfeito. Ela tenta transformar e mediar o conhecimento para aquele aluno real que está ali nas mãos dela. E cotidianamente ela expressou que tem que conscientizá-los de suas capacidades, pois mesmo dentro de casa, os familiares os desmotivam e os julgam como incapazes. Então todos os dias ela tem de conscientizá-los de que eles são capazes e de que eles podem estudar, perseverar, que eles vão dar conta. Então, prosseguindo aí, a segunda entrevista que eu realizei foi uma instituição pública, com um professor, o nome dele é Sérgio. Ele, logo no começo, ele me alertou que dizeres breves e humildes bastam para desmistificar a prática docente, que muitas vezes as pessoas tentam complicar esta prática e que palavras simples, muitas vezes, reduzem essa complicação e nos auxiliam em conflitos e problemas. Em suas metodologias, o educador correlaciona o conteúdo ministrado às experiências dos educandos. Como que ele faz isso? Ele exemplificou, por exemplo, a utilização de preços de mercado ou contas quando ensina porcentagem. Então, é trazendo aí, como a gente também vai ver em breve em Paulo Freire, trazendo essa realidade do aluno para dentro da sala de aula. Desse modo, vai trazer o quê? O interesse, porque ele vai ver a aplicação do conteúdo, a aplicação daquele conteúdo que ele está vendo dentro de sala de aula, dentro da vida dele. O que acontece? Vai surgir um interesse, vai surgir uma curiosidade e um entendimento do porquê que ele está estudando aquilo. Sérgio também fez uma citação muito interessante. Ele disse o seguinte: gosto de trabalhar com autoridade, sem autoritarismo. Procuro deixar o educando bem tranquilo. E ele enfatiza que você não pode exagerar na autoridade para você não tirar a liberdade do aluno, porque o aluno precisa de um espaço para o próprio raciocínio, para se desenvolver. Mas como ele ministra aula para adolescentes, ele necessita de uma certa autoridade para colocar uma certa limitação nesses adolescentes, para que não se torne ali na sala um ambiente desequilibrado. Ele destacou também o diálogo. Ele fala que utiliza muito o diálogo dentro da sala de aula, a todo instante conversando com os alunos. E em relação ao desinteresse, ele sugere indagar ao aluno por que desse comportamento, buscando auxiliar na resolução desse conflito. Então ele pergunta do aluno por que ele está desinteressado, o que está gerando esse desinteresse, por que ele não quer estudar. E dependendo do conflito, ele busca auxiliar esse aluno, porque muitas vezes a conversa com o professor pode ajudar o aluno a se interessar ali novamente no conteúdo que ele está ministrando. Ele ressaltou que o discente é a matéria-prima da aprendizagem e que exercita o respeito ao instruí-los. Então, quando está ensinando, o Sérgio também está respeitando. Isso foi muito interessante, aprendi muito com isso. Porque ao mesmo tempo em que você ensina, você o respeita. Ao mesmo tempo em que você limita, você dispõe espaço para que ele aprenda. E é um equilíbrio que tem que haver entre essas relações para que você não exagere nunca em nenhum ponto, sempre se ponderando e se refletindo, e desse modo respeitando. Ele esclareceu métodos para transpor o conflito da aprendizagem. E ele auxilia aqueles que demonstram dificuldade, mas ele estabelece uma certa constância, porque aqueles que demonstram a facilidade não se tornem desinteressados. Então ele busca auxiliar aqueles que não têm interesse, que estão com dificuldade na disciplina, mas também não retroceder tanto no conteúdo para que aquele que está avançando não se torne desinteressado. Para auxiliar na transformação social, ele propõe um diálogo contínuo, porque a juventude é um processo de construção. E justamente por estar nesse processo de construção,
o jovem necessita de auxílio para sua formação. Aí nós vamos entrar no livro Pedagogia da Autonomia. Eu vou falar um pouquinho sobre Paulo Freire. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos o autor do livro Pedagogia da Autonomia. Então, Paulo Freire, ele nasceu em 1921, no estado de Pernambuco. Ele foi alfabetizado pela mãe e mudou de Jatobão aos 10 anos de idade. Em 1943, ele cursou Direito no Recife. Após a conclusão do curso, ele ministrou aulas da disciplina de português no Colégio Oswaldo Cruz. Devido à insatisfação com o índice de adultos analfabetos, ele elaborou uma metodologia que levou o seu nome e se tornou muito conhecida. Decorrente à ênfase dessa metodologia, ele contemplou um convite para atuar no Ministério da Educação. Em consequência do golpe militar, ele foi preso e exilado. Trabalhou no Instituto Chileno, posteriormente lecionou em Harvard. Na Suíça, ele dispôs de uma consultoria para países menos abastados, desenvolveu e praticou metodologias em países africanos. E após 16 anos exilado, ele retornou ao Brasil, lecionando na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Tornou-se secretário da Educação em São Paulo. E ele faleceu devido a um infarto em 1997, após receber diversas premiações de organizações como a ONU. Então esse foi o autor de Pedagogia da Autonomia, e aqui agora eu vou explanar acerca de alguns saberes que vocês podem ir correlacionando as coisas que eu falei sobre as entrevistas. Então o primeiro saber que eu separei aí é: ensinar exige a rejeição a qualquer forma de discriminação. O que a gente pode ver que encaixa bem com a primeira docente, porque ela ensina para deficientes, né? Então, Paulo Freire nos elucida quanto à rejeição à discriminação, independentemente da natureza. De atitudes, ele nos diz que atitudes e práticas racistas, isolamento discriminativo, caracterizam ações preconceituosas e renegam a humanidade. Então, não é uma atitude humana, é uma atitude desumana, essa atitude de discriminar, de preconceito, de isolar. Então, ele diz que não há um sujeito impróprio ou impuro quando subjugado de acordo com seus aspectos físicos. Ou seja, não há uma pessoa superior a outra se ela está se caracterizando aí pelos aspectos físicos do próximo. O branco não é superior ao negro, aquele que anda não é superior ao cadeirante, somos todos iguais. É isso que Paulo Freire quer nos mostrar e nos elucidar. Para Paulo Freire, a humildade e a sensatez equilibram o caráter. Então, sem essa humildade, sem essa sensatez, nós não seremos capazes de reconhecer o próximo como igual a nós. Aí na imagem vocês podem observar a capa do livro Pedagogia da Autonomia. Então, ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Os indivíduos, eles devem ser considerados como capacitados a opinar. O que a gente reconhece ali na prática da educadora que eu falei anteriormente, que ela traz temas para que os alunos possam opinar e desenvolver as suas opiniões. Então, eles devem ser considerados capacitados de opinar, sentir, criticar e idealizar suas perspectivas. Essa assunção oportuniza o indivíduo a se conscientizar de suas capacidades. Então, no momento em que o indivíduo se assume culturalmente ou as suas capacidades, ele começa a identificar o que ele é capaz de fazer e não deixa que o próximo lhe diga que ele não é capaz. A educação progressista propõe respeito à identidade cultural dos indivíduos. Então, como eu tinha dito da educação progressista, mais uma vez aqui Paulo Freire falando que ela propõe esse respeito à identidade cultural do aluno. A gente tem que respeitar essa identidade do aluno. Portanto, as práticas sobrepõem palavras, aprimorando e enaltecendo aspectos favoráveis dos educandos. Então, essas práticas, elas aprimoram e favorecem esses aspectos dos educandos, os aspectos positivos. O terceiro saber aí é ensinar exige respeito à autonomia do educando.
o que a gente vê que o Sérgio pratica nas suas pedagogias diárias. A conscientização quanto ao processo contínuo de construção do conhecimento, deve haver essa conscientização, pois jamais o conhecimento se finda. Ele é permanente, ele permanece aprimorando a todo tempo. Isso não é só para o aluno, isso é principalmente para os professores. Nós, professores, docentes, a gente tem que ter essa conscientização de que não detemos todo o conhecimento do mundo, de que ao entrar numa sala de aula, você vai aprender com o aluno, você vai se identificar com o aluno vai te ensinar ao mesmo tempo que você ensina. Então, o respeito ao próximo consiste em impreterível importância, pois nos torna éticos, nós nos tornamos sujeitos éticos quando respeitamos o próximo. Subjugar esta ideologia desrespeita a moral. Paulo Freire então nos diz isso. Quando você subjuga essa ideologia, você está desrespeitando a moral. A insatisfação com respostas breves constitui a curiosidade do indivíduo. Deverá ser respeitada essa curiosidade. O docente que transgride o caráter, opiniões e perspectivas de seus discentes está lhes ausentando e impedindo a curiosidade, contrapondo assim os princípios éticos. Estabelecendo o diálogo, aí novamente a gente vê uma prática do Sérgio, porque a todo momento ele ressalta esse diálogo que ele utiliza dentro de sala de aula. Então, estabelecendo o diálogo e respeitando a diversidade, ocorrerá a construção mútua de indivíduos eticamente estruturados. Então aí a gente nota um mútua, que não é só o aluno que vai se construir, é o professor também. Ele vai se construir ético, respeitando o próximo e estabelecendo um diálogo. São inexistentes os pretextos acerca da discriminação, pois esta ocorre na ausência de ética. Então, no momento que você discrimina, você está sendo um sujeito antiético. Então, o próximo saber aí é ensinar exige bom senso. Então, a autorreflexão se faz necessária para todo profissional, principalmente nessa área da educação. Essa sensatez torna suas atitudes positivas. Então, você tem atitudes positivas e equilibradas quando você é sensato. Paulo Freire adverte quanto à autoridade e o autoritarismo, quanto uma relação harmônica entre a autoridade e o autoritarismo. Pois a autoridade faz-se necessária, mas em excesso impossibilita os manifestos opinativos do educando. Novamente a gente vê uma prática do Sérgio aí, porque ele fala disso, que ele necessita de autoridade para colocar uma limitação aos adolescentes, mas ele não os limita, a ponto de que não possam se expressar. O bom senso concretiza-se por intermédio da curiosidade. A prática constante dessa reflexão proporciona a racionalidade. Então, se você reflete, você é um sujeito racional. O bom senso concilia harmoniosamente a teoria e a prática, que é uma coisa essencial nessa profissão, a harmonia entre a prática e a teoria. E o último saber que eu estou propondo nesse projeto é ensinar existe apreensão da realidade. A determinada segurança adquirida por intermédio de análise, obtendo assim experiências educativas. Então, a partir do momento que você analisa a prática de um outro professor, você adquire uma nova experiência. É essencial reconhecer a realidade, utilizando o raciocínio para transformá-la, auxiliando nos conflitos e recriando quando necessário. Então, a gente tem que ver a realidade e transformá-la, recriá-la, sempre que necessário. Aí, essa parte que Paulo Freire fala é muito interessante, que ele fala que a memorização consecutiva impossibilita a curiosidade epistemológica do sujeito, que é aquela curiosidade nos assuntos e conteúdos técnicos, havendo assim a mera transferência de conteúdo. O educador deverá mediar os saberes, proporcionando o desenvolvimento cognitivo, consequentemente a emancipação do indivíduo. Então, ele não deve proporcionar só os conteúdos, ele deve proporcionar um ambiente, uma condição para que esse conhecimento se desenvolva.
Então, resultado e discussão. Nesse projeto ficou claro a aplicação das práticas dos saberes freirianos, observadas nas entrevistas. Então, a gente vê em ambas as entrevistas que foram aplicadas esses saberes freirianos. Então, eles nos comprovaram que é possível aplicar estes saberes de Paulo Freire. A educadora, que eu disse anteriormente, que é aquela que leciona na instituição privada, ela repele toda e qualquer representação preconceituosa ou discriminatória. Ela encoraja seus discentes a assumirem suas potencialidades, subjugadas pela sociedade e até mesmo pela sua família, capacitando-os e possibilitando a tornarem-se sujeitos autônomos e emancipados, conscientes da essencialidade de se adquirir conhecimentos. Ou seja, eles estão conscientes de que necessitam estudar e progredir nesse conhecimento, e de que necessitam sempre buscar mais conhecimentos novos e inusitados. E ela dá essa estrutura que nem mesmo na família deles eles encontram, porque ela proporciona para eles essa compreensão das suas capacidades. Então a gente observa as ideias e metodologias explanados em Pedagogia da Autonomia, elucidados aqui nesse artigo brevemente, porque o livro é bem grande e é um artigo, então foi um pouco breve. Neste artigo, convergirem as práticas da professora, como o respeito à autonomia, a assunção da identidade, porque ela traz a eles essa questão deles se assumirem capazes de estudar, a rejeição à discriminação. A todo momento ela propõe isso porque ela lida com diferentes diversidades de necessidades especiais. Então ela mostra para um cadeirante que ele não deve discriminar um surdo ou um mudo. Então a todo momento ela propõe isso, que não se discrimine em momento algum. E a apreensão da realidade. Analogamente, nós contemplamos a propriedade e presença nas instruções dispostas por Paulo Freire na didática pedagógica de Sérgio, como eu disse anteriormente, né? Principalmente quando ele ministra esses conteúdos técnicos correlacionados à realidade vivenciada dos educandos, que foi aquele momento que eu falei, que ele pega e utiliza preços de mercado, contas, para ensinar porcentagem. De certo modo, a gente pode observar isso na educadora também, porque ela pega temas da realidade e traz para que os alunos opinem. Assim como a ênfase no diálogo, que a gente vê a todo o tempo, Paulo Freire enfatiza muito o diálogo, que você deve estabelecer a todo instante esse diálogo com seus alunos. E é o que o Sérgio efetivamente faz em suas aulas, estabelecendo um diálogo para o desenvolvimento de relações e um espaço para o questionamento, porque a partir do momento que o aluno questiona, é porque ele tem dúvida, é porque ele quer aprender. O aluno desinteressado, ele não pergunta. Então, aquele aluno que está questionando, você tem que dar uma ênfase, você tem que dar um espaço para ele perguntar, para ele expor as dúvidas, para ele se mostrar curioso. Então, sendo assim, deste modo, a gente pode observar a conscientização da proporcionalidade, ou seja, do equilíbrio entre a teoria e a prática, pois ambas consistem em substancial pertinência na execução profissional. A teorização excessiva conduz à passividade, enquanto a prática demasiada, ausente de estudo, torna-se rudimentar. Então, aquele momento em que você se teoriza muito e não pratica, você se torna passivo, você se torna um sujeito inerte, que não pratica aquilo que aprendeu. Assim como uma prática excessiva, onde você não pesquisa antes de praticar, ela vai se tornar rudimentar, ela vai se tornar ultrapassada. Então, a todo momento, o professor deve estar se atualizando, pesquisando e buscando novos conhecimentos para aplicar dentro de sala de aula. E a conclusão. O estudo exposto e proposto nesse artigo conduz à capacitação e compreensão da necessária busca e análise dos conhecimentos e práticas educativas. Portanto, conclui-se que não basta adquirir saberes epistemológicos, pois todo indivíduo possui processo de cognição.
a essencialidade de desenvolver didáticas e metodologias das quais Paulo Freire subsidia a construção e o progresso, correlacionando essas ideias às pesquisas na elaboração e constituição de práticas inusitadas, por intermédio da conscientização e exemplificação, oportunizadas e contempladas nesse estudo. Então, o que acontece é que a gente observa que você tem que desenvolver essas práticas, desenvolver essa busca pelo conhecimento, para que não se torne repetitivo, para que você não permaneça no erro, para que você desenvolva essas práticas. E são práticas que Paulo Freire nos auxilia a desenvolver. Porque o que o Paulo Freire faz é o que nós devemos fazer. Ele não diz o que você deve fazer. Ele te proporciona um conhecimento que para você desenvolva e compreenda o que deverá fazer. E não simplesmente uma receita pronta. Ele quer te mostrar e te elucidar acerca desse tema, te mostrando o caminho correto. E não basta só aplicar o conteúdo, porque todo indivíduo é capaz de adquirir novos saberes, de compreender. Todo sujeito possui uma inteligência e possui um processo de raciocínio. Então, o que acontece? Não basta você aplicar esse conteúdo. Você tem que desenvolver uma condição para que o aluno entenda esse conteúdo, para que o aluno se interesse, tentando, acerca de toda a sala, você buscar resolver esses conflitos e desenvolver essas metodologias. Bom, eu fico grata a todos que assistiram ao meu trabalho. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham aprendido algo novo, porque o conhecimento é uma troca. Então, assim como eu aprendo com outros trabalhos, eu espero que alguém aprenda pelo menos um pouco com o meu. Eu gostaria de ressaltar que, com exceção das imagens utilizadas de Paulo Freire e da capa do livro, o restante todas as imagens são apenas ilustrativas, não tem qualquer vínculo com a escola em estudo. São apenas ilustrações, com exceção das imagens de Paulo Freire e da capa do livro. Obrigada a todos que assistiram e espero que gostem.